Fala galera, aqui é o Márcio da Garagem Online, de novo a bordo do Citroën DS4 2012 THP 1.6. A gente vai fazer a segunda parte. Na primeira parte foi o scanner desse carro, agora a gente vai colocar ele em movimento e mostrar todos os seus detalhes. Bora! Bom galera, essa parte aqui é a que eu mais gosto de gravar, claro, né? É quando eu coloco o carro em movimento. A gente vai falar de vários aspectos, né? Seguindo aí o padrão de review da Garagem Online, né? A gente vai falar de dirigibilidade, de desempenho, de consumo, custo de peça, seguro, enfim. A gente vai passar um panorama geral, né? Em relação a esse carro, né? Esse carro ele tem um motor 1.6 turbo, né, que é o motor THP. É um motor que é compartilhado, né, com vários carros, né, de várias marcas aqui no Brasil. É um motor que foi produzido pela BMW em parceria com a Peugeot, né, com o grupo PSA, que é o grupo formado aqui no Brasil pela Peugeot e também pela Citroën. E por conta disso, né, vários carros do grupo PSA utilizam esse motor, como a linha DS, né, DS3, DS4 e DS5, esse daqui é o irmão do meio, né, vamos dizer assim, que é o DS4. O DS5 é maior, o DS3 é o menorzinho. Também temos, um motor usado também nos Peugeots, né, no Peugeot 208, né, o esportivo THP, só que na versão Flex, esse aqui é a gasolina. Temos também aí o 2008, o 5008, todos eles utilizam esse motor THP. E não se limita, né, ao grupo PSA. Esse motor ele também é utilizado em outras linhas pertencentes ao grupo BMW, como os Mini, né? A gente tem o Mini Cooper S, por exemplo, utiliza esse motor, né, com uma potência diferente, né, com uma configuração diferente, alcançando uma potência um pouco maior, mas é o mesmo motor. A BMW 116, né, a BMW 116 também utiliza esse motor, né? Então é um motor muito usado aí pelos carros premium, né, do Brasil. Ele tem 165 cavalos, né, um torque de 24,5 kg, alcançado já em 1.400 rotações por minuto. Já alcançados em 1.400 rotações por minuto, né? Então é um torque bom que vem em baixa, né? Isso é importante para o desempenho do carro e também, né, para a condução do carro. Fica mais agradável um carro com um torque já em baixa, né, não alcançado lá em cima, né, no giro lá em cima. O desempenho desse carro, né, desempenho de ficha técnica, ele alcança uma velocidade máxima real de 212 km por hora, né, real. Então no painel ali deve passar de 220 e um 0 a 100 de 8,4 segundos. Se eu tiver errado, o Leozão corrige aí na edição. Então é um carro que, na minha visão, ele tem um desempenho muito bom. Esse motor ele casa muito bem, né, com o câmbio, né, com o câmbio Aisin de 6 velocidades, né, que é um câmbio que dispensa comentários, né, não tem nada a ver com aqueles câmbios trágicos que equiparam, né, os Peugeots e Citroëns antigos, né? É um câmbio bom, tá? Tanto em relação à durabilidade como também em relação ao desempenho, né? Então são 6 marchas, associado com 165 cavalos do carro e um peso que não é um carro leve, mas não é um carro tão pesado, né? Associado também, né, a uma aerodinâmica muito boa, né, da linha DS, faz esse carro ter um desempenho mais do que satisfatório, né? Então eu dou uma nota aí, considerando a proposta do carro, né, que não é o DS4, não é um carro esportivo, é um carro difícil de classificar, né? Cross, SUV, um pouco de coupé, enfim, é um carro difícil de classificar, mas não é um esportivo, o DS4, mas ele é um carro, é uma opção intermediária, né, entre um esportivo e um carro familiar, vamos dizer assim. Considerando a proposta dele, eu dou uma nota 9 de desempenho. Uma pisadinha?
continuando aqui no desempenho, né? Eu coloquei o câmbio no modo esporte, né? E o que muda nessa troca, né? No modo normal, vamos dizer assim, ele faz uma troca de marchas numa rotação média, né? Não sei qual exatamente é essa rotação, vamos chutar aí, vamos chutar 4.000 giros, né? Já na Sport, ele altera, a potência do carro é a mesma, mas ele altera o momento que é feita a troca da marcha, né? Então ele vai trocar lá em cima. Então vamos fazer um teste aqui. Leozão, pega a batidinha aqui da seta. Olha o cuidado da Citroën em relação aos detalhes, né? O barulho do pisca do carro, ele é musical. Lembra uma batida do rock, né? Uma batida mais ou menos parecida com a batida do rock. Então, bem interessante isso daí. Então, tá no modo S, automático, não tá no Tiptronic aqui, né? No manual, com opção de troca manual. Vamos ver onde que ele vai trocar a marcha. Ele trocou acima de 5. Já mudou a configuração. Agora, se você quer trocar mais lá em cima, só mudar para a opção Tiptronic, né? Olha, pega aqui, ó, onde você faz a troca manual, entre aspas, né? Que é aqui. Coloquei aqui na opção manual, né? Filma lá no painel, Leozão. Tá em 5ª marcha. Então aqui eu vou colocar a 4ª, 3.000 giros, 3ª, pau no gato. Estamos em 4ª aqui. $3.500 giros. Então, somente na opção manual, né, aqui em 4ª, 3.500 giros, eu tenho a opção de colocar uma 3ª, ir para 5 e trocar 5,5. É no freio, não vamos passar do limite de velocidade, né, Leozão? E é isso daí. 5ª marcha, 2.000 giros. 6ª marcha, 1.800. E assim a gente tem a opção também de fazer, lógico, né, uma tocada mais suave com o câmbio manual. O consumo dele na cidade, ele oscila de 8 a 10 km com 1 litro, né? Lógico, sempre depende do pé. E na estrada de 10 até 14 km com 1 litro também, né? Por isso tem essa variação, né? 10 a 14, como assim? Tá mais preciso que marcador de combustível de Fusca? Mais ou menos isso, né? Tá tão impreciso quanto, porque depende do seu pé, né? Se você pisar bastante, ele vai fazer mais ou menos uns 10 km com litro na rodovia. Mas se você aliviar bem, por exemplo, agora eu estou em 5ª, né? No drive, 5ª, em 1.800 giros, né? Nessa tocada eu vou fazer 14 km com litro, né? Se eu for até Sorocaba, estou em Piracicaba, aqui na estrada que vai para Sorocaba, eu faria mais ou menos um consumo, né? Uma marca dessa nessa batida. Agora, se eu acelerar, colocar no manual, andar em giro alto, com certeza não vou conseguir essa marca. Então depende muito do seu pé. Então, recapitulando, de 8 a 10 na cidade, de 10 a 14 na estrada. Eu acho bom, né, pelo que o carro entrega. Não é um carro leve, porque ele tem muitos itens, né, de conforto, de segurança. Tudo isso aí, claro, de uma certa forma acaba pesando, né? Ou como é muito, acaba pesando. Um carro com muito equipamento, né? Lógico que ele vai acabar pesando mais, né? Um carro pelado, né? Um Kwid pesa menos. Então, considerando o peso do carro, né? Eu acho que ele tem um consumo muito bom, tá? Eu vou dar uma nota 8, né, para consumo. Muitos carros aí a gente tem também, né, várias opções no mercado, né? Com câmbio automático, com desempenho parecido ou até melhor. Mas o ruim desses carros, né, sei lá, se a gente pegar uma X1, por exemplo, né, uma X1 com um motor 6 cilindros, né,
clássico aí da BMW, a gente não vai conseguir uma marca parecida com essa, né? A gente vai ter um consumo bem maior e um desempenho que não vai ficar tão distante assim, tá? Então eu dou uma nota 8, para consumo do Citroën DS4. Galera, em relação ao custo de manutenção desse carro, a gente vai fazer, como sempre, né, uma pesquisa, uma cesta de peças, e vai passar na descrição, né, do vídeo. A gente vai colocar o custo dessas peças. Já adianto que deve ser o calcanhar de Aquiles aí do Citroën DS4, né, assim como todos os importados premium. Esse não é diferente, provavelmente vai ser o calcanhar de Aquiles do DS4, né. Ele compartilha peças, né, com muitos outros carros, então principalmente não, né, somente na parte mecânica, né, de motor e câmbio. E lógico, né, são carros igualmente premium, né, mas significa que você vai encontrar peças até usadas, pelo menos da parte mecânica. Agora, já em relação à parte de lataria, em relação a acessórios, né, aquilo que é específico do carro, né, que é específico do Citroën DS4, você vai pagar mais caro, principalmente se você recorrer à concessionária. Mas Márcio, onde mais que eu vou comprar essas peças? Você pode comprar usadas, né, em desmanches cadastrados pelo Detran, e também há a opção de importação. Sim, a opção de importação, caso seja uma peça que você possa aguardar, você pode comprar pelo eBay ou por alguma importadora que oferece esse tipo de serviço. Mas já adianto, deve ser o calcanhar de Aquiles do Citroën DS4. Confira aí na descrição do vídeo que o Léo vai colocar essa cesta de peças completa para vocês poderem dar uma olhada, beleza? Bom, galera, em relação ao preço atual do Citroën DS4, a gente está em 2021, né? O mercado está oscilando muito, né? A gente teve aumento nos preços dos carros usados e novos no ano de 2020 e 2021 por conta da pandemia, né? As fábricas estão com dificuldade na produção dos carros, todos os custos relacionados à produção de peças de carros aumentaram, o preço do aço, do plástico, enfim. A gente que na garagem online a gente vende peças, então a gente sabe disso. Isso acabou refletindo num custo maior para a produção dos carros novos. E é lógico que os carros usados acabam acompanhando esse aumento nos preços, né? Então a gente tem hoje o absurdo de uma estrada mais completa e tal, chegar ao absurdo de 100 mil reais, Saveiro de 80 mil reais, enfim. A gente está vivendo isso em 2021. Então um carro premium hoje ele está valendo mais do que 150 mil reais. Com esse padrão, né, de equipamento, né, e desempenho. Então é lógico que os carros usados acabaram acompanhando, pegando um reboque, né, nessa onda que a gente está vivendo nesse período. Não sei se isso vai se normalizar, tá? Mas essa é a situação que a gente tem em 2021. O preço de tabela desse carro gira em torno de 45 mil reais. Esse aqui é um DS4 2012. Ele tem 66 mil quilômetros rodados, né? Um carro com uma quilometragem baixa. E vocês encontram, de repente, né, esses carros até com preço menor, mas com quilometragens mais altas, né? Mas vamos considerar assim, um carro nessa situação aqui, né, com 66 mil quilômetros, dificilmente vocês vão encontrar pela tabela, né? 45 mil reais é abaixo do preço do Kwid. Poxa, Márcio, mas então qual que é o preço que eu vou pagar de um bom DS4 hoje, né? Vocês vão pagar exatamente o preço de um Kwid. Um preço de um Kwid completo, que é na faixa aí de uns 50 mil reais. Vocês compram, se pesquisar bem, um DS4 com a quilometragem ok e em bom estado, como esse exemplar que eu estou andando aqui hoje. Bom, em relação a valor de mercado, é um carro de nicho, né? Um carro bem específico. Não é um carro assim que você vai vender, você vai anunciar ele no Web Motors, no LX, e seguramente você vai vender na mesma semana. É um carro específico. Mas é um carro, por ser específico, que de repente você andando com o carro na rua, alguém queira comprar. Porque é um carro
bonito, é um carro confortável, é um carro muito equipado, é um carro com um ótimo desempenho, é um carro único, numa faixa de preço, né, onde você não tem tantas opções assim. Até considerando os carros usados, nessa faixa de 50 mil reais, olhando para os carros premium, né, você não vai encontrar tanta opção assim. Poxa, vai falar do que? Vamos falar do Jetta, né? Um Jetta TSI, você não vai pagar 50 mil reais, um Jetta TSI 2012, né? Poxa, Márcio, mas não dá para comparar um DS4 com um Jetta TSI. Concordo, né? O Jetta TSI ele tem mais potência, né? Ele tem um outro apelo, mas ele não tem tudo que esse carro tem também. São de fato propostas diferentes, mas se você está procurando um carro nessa faixa de preço, não vai ter tanta opção como o DS4. Eu acho assim que vale super a pena você considerar, se você gosta desse estilo, se você procura um carro único, se você quer um carro com alto desempenho e com consumo ok, eu acho que vale a pena você considerar a compra de um DS4. Mas depois não vou conseguir vender. Vai sim, com certeza existem outras pessoas que têm seu mesmo olhar, seu mesmo comportamento de compra, né, que também está considerando a compra de um carro disso, também está considerando todas essas coisas que eu estou falando. Você não é o único, né, no mundo, né? Depois que a gente popularizou a internet, né, onde as ofertas passaram a ser mais acessíveis, então um carro hoje que está no Amazonas, ele também está disponível para a pessoa que está aqui em São Paulo. E o inverso também acontece. A internet, ela trouxe esse fenômeno, né, que permite o crescimento dos carros de nicho. Então, não é só você que acha legal um carro desse. Com certeza, outra pessoa no Brasil também vai achar e também vai pagar, né? Até porque, como eu já disse várias vezes, esse carro é um baita de um carro com preço de quid. Bom, o conforto dele é excepcional, tá? É um carro muito prazeroso em dirigir. A pegada que você tem aqui na direção é única. O câmbio automático dele é muito bom e não estou falando só relacionado a desempenho. É um câmbio que não dá tranco, ele é progressivo, né? Ele permite você ter uma condução realmente muito prazerosa. O motor do carro, mais uma vez, falando do motor do carro, né? É legal você ter um carro com potência, né? Onde você pisa e encontra, né? Encontra desempenho. Ele permite você ter uma tocada agradável, né? Tanto em baixa como em alta rotação, esse motor se comporta muito bem. Tudo isso aí acaba reforçando, né, o conforto na condução do carro, né? Agora, já falando em relação à direção, freio, suspensão, bom, o freio dele é muito bem acertado, né? ABS, todos os controles possíveis, controle de estabilidade também, controle de tração, o freio disso, lógico, nas 4 rodas, né? A parte de estabilidade, segurança, freio, né? Um carro muito bem acertado. A direção dele também é uma direção eletrohidráulica, né? E é uma direção progressiva também, tá? Em baixa, ela é bem leve. Já você aumentando a velocidade do carro, ela já tem um comportamento diferente. Na minha opinião, a parte de direção desse carro é bem legal. E já entrando na parte da suspensão, a suspensão do DS4, esse carro está com 66 mil, né? Já falei. E eu conheço muito bem, né, o dono desse carro, né? Ele está com esse carro, eu imagino que desde os 30 mil quilômetros, alguma coisa assim. São alguns anos que ele está com esse veículo, né? E eu sei que ele até então não mexeu em nada na suspensão do carro, né? Que é um calcanhar de Aquiles da parte mecânica do grupo PSA, Peugeot principalmente, né? E Citroën. Então, assim, é uma arquitetura diferente, é um padrão de qualidade de peças diferente na linha DS, tá? Né, vamos falar, a gente falou de durabilidade de peças, mas vamos falar do comportamento do carro, né, em relação à suspensão. Não é um carro com um rodar tão macio, não é um carro mole, tá? É um carro com rodas de liga
de 18 polegadas, né, com pneus 225, né, banda 45, né, então é um pneu com perfil baixo. Mesmo assim, ele não chega a ser duro, então eu vou colocar ele numa posição intermediária entre conforto, né, e desempenho. Então não é um carro mole, tá? É um carro que tem assim o seu projeto, né, pensado para as ruas da Europa, né? E pensado também, né, lógico, uma condução um pouco mais esportiva, né, até pelo conjunto dele. Mas vamos lá, vamos dar uma nota para essa parte de conforto, considerando tudo que a gente tem no carro, né, eu vou dar uma nota 9, né, eu vou dar uma nota boa. É um carro muito agradável, muito gostoso de dirigir, não dá vontade de sair desse carro. Bom, galera, falando do espaço, né, o DS4 não é um carro muito grande, né, ele tem por volta de 4,20 metros. Eu pedi pro Léo colocar na legenda, porque eu não consultei essa parte aí. Então ele não é um carro com entre-eixos também, por consequência, né, muito longo. Então o espaço interno dele é bom, mas não é excepcional. Então assim, ele é bom para 4 pessoas, né, ele é confortável para 4 pessoas. O quinto passageiro, como quase sempre acontece, né, em quase todos os carros, o quinto passageiro tem o conforto bem prejudicado por conta do túnel central elevado lá atrás, né? E essa parte central também, que ela chega ali no limite do banco e prejudica bastante, né, o conforto do quinto passageiro. Não é exclusividade do DS4, mas enfim, a gente tem que falar. Então é um carro confortável para 4 pessoas e possui um espaço interno bom, não excepcional, tá? Mas suficiente para essas 4 pessoas. Bom, pessoal, falando agora do acabamento, né, do DS4, o acabamento dele realmente é um show à parte, né? A linha DS, né, ela é uma linha diferenciada dentro da Citroën. Depois eu vou falar a história da DS, né, mas ela voltou, né, à Citroën em 2009. E desde então a Citroën ela foi desassociando, né, a linha DS à própria Citroën. Hoje ela é uma marca própria. Desde 2005 ela é uma marca própria do grupo Citroën. Então já em 2009 já havia essa preocupação de oferecer algo a mais, né, algo melhor. Então a gente já tem carros, né, o grupo PSA, Peugeot e Citroën, considerando as marcas que mais vendem aqui no Brasil, né, Fiat, Volks, GM, Hyundai, Ford foi embora, Peugeot, Citroën. Na minha opinião, o grupo PSA oferece os carros com melhor acabamento ou menos ruim, né? Mas esse carro ele está um degrau acima, né? Porque ele não é um PSA nacional, ele é um PSA importado e ele não é qualquer importado Citroën, ele é um Citroën DS, né? Que foi feito, né? Uma linha que foi pensada para pessoas exclusivas, pessoas que querem pagar mais, pessoas que procuravam mais, né, naquele momento, né? A partir daquele momento a Citroën se posicionou dessa forma e até hoje ela trabalha assim. Então é um cuidado muito grande, né, em relação ao acabamento, ao encaixe das peças, a qualidade do plástico, quando é plástico, do soft touch, do acabamento black piano no exterior, da qualidade do cromado. É um carro 2012, não tem nenhum detalhe no cromado, é tudo original, tá tudo no lugar. E os encaixes também, o comando, a qualidade dos botões, dos comandos, do aplique do câmbio automático, dos revestimentos. Então é um cuidado que a Citroën teve, né, na construção desse carro, né? Tudo foi pensado para poder entregar para o cliente premium e para o cliente premium da Europa, né? Então hoje a gente não tem mais o DS4 na Europa e também no Brasil. Hoje, né, a gente tem o DS7, né? Mas só para vocês terem uma ideia de preço, né, são carros mais ou menos parecidos, né? O DS7 na faixa ali de 60 mil euros, que para os padrões Europa, né, é um carro com um custo não tão acessível, tá? Então ele não foi feito para qualquer um na Europa. Então quando a gente traz, né, esse padrão que é para poucos da Europa para o Brasil, a gente tem um choque, né? Estava até conversando aqui com o Léo, a gente fez primeiras impressões do Onix Plus
E que é um carro hoje que está na faixa de 60, 70 mil reais aqui no Brasil, né? E é bizarra a comparação, eu sei que é bizarra, mas enfim, o acabamento do Onix Plus é ridículo, sabe? Não tem nem como comparar. É obrigação, né, do DS4 ter um acabamento bom, né, até pelo porte do carro, pela proposta dele, é obrigação. Mas é obrigação que as montadoras não fazem, não cumprem, né? E no caso do Citroën DS4, a Citroën cumpriu. Nota 10? Não, eu não vou dar nota 10. Ele tem alguns pequenos detalhes mínimos. Poxa, Márcio, você é chato. Sou chato mesmo. Para ser 10 tem que ser perfeito, tá? Então, assim, eu vou tirar... Olha, por exemplo, esse acabamento poderia também ser em soft touch. Faltou a luz aqui, né? Dos quebra-sóis, né? Tanto no motorista como no passageiro. Poxa, Márcio, por conta disso, se fosse perfeito seria 10, mas vou dar uma nota 9 e assim, um elogio aí para a Citroën, né? Parabéns para a Citroën por fazer um carro com um acabamento bom, né? E tudo de forma harmoniosa, né? Painel harmonioso, com uma linha um pouco vintage ali, e bonito, com um design bonito, tudo combinando, tudo bem encaixado, não é só bem feito, né? Como a Toyota faz, né? A Toyota, o Corolla, eu acho que tem um acabamento ok, um acabamento bom, a Honda também. Mas no caso do DS4 é bem feito, né, e bem pensado e com um apelo, né, com um design diferenciado, né? Então realmente é uma coisa que chama atenção, que rouba a cena, né, essa visão, né, que a gente tem no interior e no exterior do carro também. Ele é muito bonito por dentro, né, ele é muito agradável por dentro e também por fora. Galera, agora eu vou falar do seguro desse carro. Sempre, né, pessoal, muda muito, né, os valores de seguro de acordo com o seu CEP, né, onde você mora, o seu perfil, né, a idade que você tem, o estado civil, a quantidade, né, o percurso que você faz, quantos quilômetros você roda por ano, enfim, muitas coisas, muitos fatores estão em jogo no cálculo do seguro por parte da seguradora, né. Mas, né, considerando esse carro em Piracicaba, ele está segurado no nome de uma mulher, né, de uma mulher casada de 40 anos, tá? Ele tem um valor de seguro, não sei o bônus que essa pessoa tem, imagino que tem um bônus bom. Ele tem um valor de seguro de R$ 1.600, que na minha opinião, né, tá bom, né, tá bom, porque pelo que ele oferece, né, pelos custos das peças, o Léo vai colocar na descrição, que é o calcanhar de Aquiles desse carro, né? Eu acho que ele tem um seguro muito bom. Bom, pessoal, por último, a gente deixou aí para falar da história da linha DS, né, que é uma história bem interessante. A linha DS ela foi lançada pela Citroën em 1955, né, com o Citroën DS. Esse é um carro que revolucionou a indústria automobilística. Nessa época, em 1955, no dia que foi lançado esse carro, o Citroën DS, no Salão de Paris, né, ele teve exatamente 120 mil exemplares vendidos no seu lançamento, né, para vocês terem ideia do que era essa linha DS em 1955. É um carro, eu vou pedir para o Léo colocar uma foto dele aí, dar uma piscada na tela da foto dele. Era um carro revolucionário, né, em vários sentidos, né? Revolucionário em relação à aerodinâmica, né, revolucionário em relação ao estilo dele. Alguns acham feio, né? Lá em Portugal eles chamam de boca de sapo. Revolucionário principalmente em relação às tecnologias que foram utilizadas no carro na época. Estamos falando em 1955 e esse carro já possuía uma suspensão hidropneumática, né? Então eram amortecedores mais curtos, né, com óleo e gás. Eram amortecedores curtos, né, que possuíam óleo e gás, né? Isso permitia o carro ele ficar sempre Isso permitia ao carro sempre ficar nivelado, né? Fato curioso, aconteceu em 1962. Esse carro, né, foi por muito tempo utilizado o Citroën DS, utilizado pela presidência da França, né? Em 1962, o atual presidente, se eu não me engano, foi o Charles de Gaulle. Se eu não me engano, também é o nome do aeroporto de Paris. Ele foi vítima de um ataque terrorista, né? De um ataque terrorista pelo grupo OAS, que não é a construtora, né, que é a Organização Armada Secreta da França. Um grupo que era contra a separação da Argélia, né? A Argélia até então era um território da França, né? E esse presidente, ele permitiu a independência aí, né, total
da Argélia em relação à França, isso em 1962. Esse grupo, a OAS, né, fez uma emboscada ao presidente que estava a caminho do aeroporto. Nessa emboscada, o carro, né, o Citroën DS, sofreu 140 tiros de metralhadora. Então o carro ficou todo perfurado, era um carro blindado, lógico, mas ele ficou todo perfurado mesmo assim. Muitos tiros acertaram os pneus do carro, né, do DS, furaram os 4 pneus do carro, né? E por que eu estou falando isso, né? Olha como uma tecnologia pode salvar uma vida, né? E salvar a vida de um presidente, porque isso aconteceu. Por conta da suspensão hidropneumática, o carro, o motorista conseguiu manter o nivelamento do carro e continuar o trajeto até o aeroporto. Então ele conseguiu entregar o presidente e sua esposa em vida, né, no aeroporto, mesmo depois desse ataque com mais de 140 tiros, né? E os 4 pneus furados, né? 2 seguranças morreram, infelizmente, mas por conta dessa tecnologia, né, uma tecnologia de vanguarda na época, né, foi possível, né, salvar o presidente da França. Continuando aí essa história, né, da linha DS em relação à presidência da França, né, hoje o atual carro da presidência, né, é o DS7, né, o DS7, e o próximo, né, a notícia agora de 2021, vai ser um carro que não vai ser um Cross, né, um próximo do SUV, que é como esse aqui, né, vai ser um carro diferente, né, um carro baixo, né, talvez por conta do presidente atual da França, Macron, não ser uma pessoa exatamente muito alta, desculpa o trocadilho, mas vai ser um carro baixo, vai ser o DS9, né, está previsto em 2021 a entrega do DS9 para o Macron. E o irmão mais velho do DS4, né, que é o DS5, também foi um carro da presidência, né, que foi entregue em 2012, né, para o atual presidente, o DS5, que é o irmão mais velho aqui do DS4. Né. História interessante, na minha opinião, né, achei interessante passar, pelo menos desde 2012, né, todos os carros da presidência da França são da linha DS, né, que mostra, né, que esse carro é muito valorizado lá fora, né? É o escolhido, né? Talvez é a melhor linha ou o melhor carro, né? Fabricado na França. Então, achei interessante resgatar também essa história do DS, né? Do Citroën DS, porque foi um carro realmente que revolucionou a indústria automobilística e é por conta dessa marca, né? Por causa desse nome que a Citroën buscou, né? Rebuscou, né, essa marca, né, em 2009, e até hoje ela está investindo pesado para que ela se consolide, né, entre os carros agora, mais ali os carros premium, carros de luxo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Caso tenham gostado, não esqueça de dar um like ali, se inscrever no canal para que vocês possam receber mais conteúdos de review, de análise de carro e também conteúdos, né, voltados a produto, apresentação de produtos e o Largados e Enferrujados, né, que é restaurações de carros que a gente tem aqui na Garagem Online, né, são mais de 10 projetos que a gente tem em andamento por aqui. Beleza, galera? Grande abraço, fui!